no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Oi, Josival, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Vamos abrir falando de uma eleição paralela a essa que movimenta o Brasil inteiro, que é para uma vaga de desembargador aqui na Paraíba. A OAB realizou ontem a votação, definiu a lista sêxtupla com paridade, 3 homens, 3 mulheres. Essa votação aconteceu ao longo do dia, mais de 10 mil advogados compareceram às urnas e tivemos uma mulher liderando essa lista. E liderar essa lista tem uma força, né, Josival, para os próximos passos. Eu acho que foi Ana Carla, né? Ana Carla Lopes, tirou mais de 3 mil votos, 3.010 votos, foi a mais votada da lista. As outras 2 mulheres, inclusive, foram menos votadas do que 2 homens, do que Rômulo Paletó e do que Fábio Andrade. Mas mesmo assim entraram, então tem uma lista que é a paridade, eu defendo a paridade. Daqui para frente, quando vai lá para o Tribunal de Justiça, não tem mais paridade. O Tribunal de Justiça tem que fazer uma eleição de uma lista tríplice para mandar para o governador, derruba 3 aí dessa lista. Essa é uma eleição, a eleição de desembargador, a eleição de advogado no direito, tem muito advogado, né? Mais de 10 mil votos. Termina sendo uma eleição muito parecida com eleições da política, né? Com lances, com jogadas, com apoio, com propaganda, muito com dinheiro adesivo, também, né? Muito dinheiro. Põe a cara. Em alguns momentos, enfim, parece muito com a política normal e com as baixarias da política normal, que é o que deveria ter sido evitado, que é condenar, mas é uma disputa. E aí você tem a surpresa foi efetivamente a não entrada na lista, a ausência na lista do ex-procurador do Estado, Fábio Andrade, que dizia-se que era o candidato que tinha a simpatia do governador, e aí todo o esquema apoiava-se, mas teve a entrada de Bruno Nóbrega, que era o procurador da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que quando ele entrou ali deu um conflito, tinha saído Fábio Andrade e deu um conflito. Esse conflito eu acho que talvez pode ser que ele vá para a ponta lá da escolha no final, tá certo? Da escolha final do nome do desembargador. Teve a presença de Breno Nóbrega, que é um advogado com base em Patos. Breno Vanderlei, aliás. Bruno Nóbrega e Breno Vanderlei. Já foi do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba recentemente. Enfim, uma votação muito grande, uma presença interessante também nessa lista. Vai para lá. Eu arriscaria de dizer que agora, sem Fábio Andrade na lista, e se o Tribunal de Justiça mandar Ana Carla para a lista do governador, na lista tríplice, ela tenha mais chance de ser escolhida, com o governador fazendo 2 discursos interessantes. Um eu estou obedecendo à ordem, primeiro, e ainda mais estou colocando mais uma mulher no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Embora eu acho que pela força que foi procurador, a força que apresenta um pouco na política, Bruno Nóbrega, ele pode correr por fora também para esse tipo de escolha. Vamos seguir acompanhando esse desdobramento dessa eleição para a vaga de desembargador filiados à OAB, né? Tem uma vaga específica ali para advogado. 7h42 na Paraíba. Eleições 2024. Daqui a pouco o repórter Jerry Júnior atualiza as informações sobre a operação que acontece neste momento aqui em João Pessoa, um desdobramento, uma segunda fase da Operação Território Livre, que investiga um assédio eleitoral aqui na capital paraibana. Inclusive, a gente tem, Josival Pereira, um desdobramento já dessa segunda fase da operação. O repórter Jerry já está chamando a gente. Vamos primeiro para a informação, depois a gente comenta aqui. Oi, Daniel, agora a gente fala diretamente do bairro São José, seguindo os passos da Polícia Federal nessa segunda fase da Operação Território Livre, que investiga supostos crimes de aliciamento eleitoral aqui na capital. Um dos pontos visitados para o cumprimento de mandados de busca e apreensão aqui em João Pessoa, dessa vez aqui no bairro São José, foi o Ateliê da Vida, o centro comunitário que funciona bem no coração, né, bem no centro dessa comunidade aqui, bem próximo ao bairro de Manaíra.
A gente segue acompanhando, buscando mais informações a respeito disso. Não se sabe ao certo como os endereços faziam parte desse esquema fraudulento, né, desse esquema criminoso investigado pela Polícia Federal nesse momento, mas o que se sabe é que, de fato, os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, pelo menos em 3 endereços. Um deles, esse onde nós estamos nesse momento, no bairro São José, no Ateliê da Vida, um centro comunitário localizado aqui no coração do bairro. Um outro ponto que os agentes estiveram na manhã de hoje, na manhã dessa quinta-feira, foi no Alto do Mateus. A gente já falou sobre isso inicialmente, mas tem um terceiro ponto também que fica localizado no bairro de Miramar, um outro endereço residencial. A gente aguarda mais informações por parte da Polícia Federal para ter uma ideia, né, de como esse esquema funcionava, de como cada endereço desse se encaixava nesse esquema investigado a partir de agora pela Polícia Federal. Segundo essas investigações, ainda na primeira fase, alguns atores políticos estavam obtendo vantagens nesse pleito de 2024, né, nesse processo eleitoral de 2024, através do controle de território e do abuso de violência. Então a gente segue agora aguardando apenas o relatório da Polícia Federal para ter uma ideia de como esses endereços, de como tudo se encaixa dentro dessa investigação. Géry Júnior para a Rádio Jovem Pan, João Pessoa. Obrigado, Géry, pelas informações. Mais cedo eu falei aqui que pelas imagens até da imprensa acompanhando essa operação, mostrando ali uma assessora sendo conduzida pela Polícia Federal. Agora começa a ser divulgado aqui na imprensa, vou dar o crédito aqui, a TV Cabo Branco acabou de divulgar que a vereadora Raíssa Lacerda foi presa nessa operação. A gente aguarda a confirmação da PF, que ainda não se pronunciou sobre esse assunto, Josivaldo. Pois é, a Polícia Federal precisa se pronunciar, porque nesse caso, então essa operação, ela passa a ter uma maior gravidade. Que é preciso, inclusive, que a Polícia Federal se pronuncie, até para não servir de mote para a campanha de associações que não sejam verdadeiras. O que é que leva a Raíssa a ser presa? Qual é o tipo de relação eleitoral que ela tem? Como o nome da operação é Território Livre, tá certo? Então remete à ideia da área de atuação nos bairros, nas comunidades, e como tem operação no bairro São José também, remete a este tipo de operação. Tem também no Alto do Mateus a assessora de Raíssa, que a imprensa no início da programação, hoje pela manhã, botava imagens, ela sendo conduzida pela Polícia Federal, no Alto do Mateus, remete também a uma comunidade com força do crime organizado. Então é preciso que a Polícia Federal explique perfeitamente quais os motivos, quais as razões que levaram à prisão. Provavelmente a polícia, e como é desdobramento, a Polícia Federal faz uma primeira operação, pega computador, pega telefone celular, pega documentos, então ela passa a ter provas mais substanciais por um segundo momento, que é o que está acontecendo nesta hora. Na primeira fase, em relação à vereadora, houve uma situação que gera muita desconfiança de qualquer operação policial, que foi a quantidade de dinheiro apreendido na casa da vereadora. Ela alegou ali depois que era uma herança que ela havia recebido, mas dificilmente você recebe em espécie, né, Josivaldo? Porque depois que se instituiu o financiamento público de campanha, tá? Então o partido, quando faz o depósito de dinheiro na conta de um candidato, então tudo é eletrônico, tudo é pelo caminho eletrônico. O Brasília, o fundo partidário deposita nos partidos, transfere para o partido, os partidos para os diretórios para os candidatos, e é obrigado, então, cada centavo que sair dali, você tem uma nota fiscal correspondente para se colocar. Então, esse é o financiamento público de campanha. Quando entra dinheiro, sem ser pelo financiamento público de campanha, é pela contribuição que se dá também na conta. Então, quando tem dinheiro por fora, dinheiro em espécie, sobretudo, aí geralmente chama muita atenção de onde é que esse dinheiro está vindo, Caixa 2, a origem do dinheiro e outras situações mais que se descolam. Agora, sobretudo, o título dessa operação, o nome dessa operação, Território Livre, para investigar assédio violento a eleitores. É esse o objetivo dessa operação desde o começo.
Josval, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos e tudo isso. Qualquer novidade a gente volta a tratar esse assunto aqui no Jornal da Manhã. Mas ainda falando sobre a vereadora Raíssa Lacerda, ela na verdade era suplente. Houve a morte de um vereador, o professor Gabriel, e ela acabou assumindo uma vaga. Mas isso ainda tem uma discussão porque ela mudou de partido, né? Lá no sertão, na situação de Raíssa Lacerda, os agricultores mais experientes iam dizer, além de queda, coice. Tá certo? Raíssa, esse é o processo, a ação que corre no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, na Justiça Eleitoral da Paraíba, sobre quem de fato tem direito à vaga deixada pelo vereador professor Gabriel, que morreu no final de maio. Ali houve uma disputa naquele momento ali, mas no Tribunal de Justiça, que não era o foro adequado, e foi para a Justiça Eleitoral. E os recursos vêm tramitando até agora. A Câmara deu posse à Raíssa por um entendimento ali, primeiro, preliminar, mas não tem uma decisão ainda não. Tem um parecer do Ministério Público Eleitoral. O procurador Renan Paz, ele realmente nas alegações finais dessa história, ele já então juntou seu parecer, e o parecer, segundo ele, é que Raíssa não tem direito a essa vaga porque ela já estava filiada a outro partido, e a vaga seria do Avante, e sendo do Avante, então seria Renato Martins o detentor da vaga. Raíssa saiu do Avante, foi para o PSB. Renato também saiu, mas voltou ainda, né? Voltou, o partido aceitou a filiação dele. Então, se é do Avante, ele está no Avante, é o suplente, é a lógica do Ministério Público. Está colocado. Agora falta, é claro, a decisão dos juízes ou desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Falando em movimentação judicial, vou trazer uma atualização aqui em relação àquele caso polêmico, inclusive, de ex-governadores e viúvas de governadores que estão pleiteando a pensão e também a aposentadoria, né? A gente acompanhou, houve polêmica, inclusive o prefeito Cícero Lucena, que estava integrando ali, quem estava requerendo, deixou depois de toda a polêmica. Nós tivemos a saída de Fátima Bezerra, a desembargadora, também deixou esse processo, mas alguns continuam, inclusive o ex-governador Ricardo Coutinho e o ex-governador Roberto Paulino. A novidade é que isso entrou em julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Houve uma liminar que foi apreciada, mandou o Estado voltar a pagar e não pagar retroativamente, a partir daquela decisão que foi em junho, voltar a pagar a pensão e também a aposentadoria, mas agora esse caso vai para julgamento na turma. Isso no prazo de uma semana, no plenário virtual, os ministros do Supremo vão colocar ali a votação em relação a essa questão, que deve render muito desdobramento político, né, Josval? É sempre questionável esse tipo de... O Supremo Tribunal Federal, ele tomou duas decisões e aí gerou essa dúvida. Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que era realmente totalmente inconstitucional qualquer pagamento de pensões a governadores. Aí depois... Atenção, Josval, a Polícia Federal acaba de confirmar, realmente a vereadora Raíssa Lacerda está presa. Acaba de confirmar a assessoria da Polícia Federal, informação repassada aqui para a Rádio Jovem Pan João Pessoa. Então depois o Supremo Tribunal Federal acatou um recurso de um governador do Mato Grosso que dizia que a lei do Mato Grosso que concedia a pensão, a aposentadoria a ex-governadores era anterior à Constituição, então ele tinha direito adquirido. E aí outros governadores foram entrando, enfim, e acabou que o tribunal fez uma mudança, dando garantia, dando direitos a quem já tinha, a quem tinha recebido, quem tinha certo, vinha recebendo. E a Paraíba entrou nessa situação. Mas ainda tem recursos e é preciso esperar aí o que é que vai acontecer, qual a posição definitiva do Supremo Tribunal Federal. Estou recebendo mais detalhes da Polícia Federal sobre essa operação Território Livre, a segunda fase da operação. São 4 mandados de prisão preventivas sendo cumpridos, entre eles o da vereadora Raíssa Lacerda, que já foi presa. Então aquela condução da assessora provavelmente é um outro mandato, tem mais 2 ainda. Porque quando eu vi, inclusive eu estava na televisão, eu disse que tinha visto a imagem, e como não tinha ainda a notícia de que tinha mandado de prisão, se era de busca e apreensão, bom, aquela condução ali
provavelmente foi um problema na hora da busca e apreensão, porque geralmente tem um flagrante, mas está se vendo aí que não foi flagrante, tá certo? Está se vendo que tem busca, que tem realmente mandado de prisão. São 4 mandados de prisão e aí dá conotação de maior gravidade nas investigações da Polícia Federal em relação a essa operação aqui em João Pessoa. Amanhã certamente vamos desdobrar esse assunto e trocar em miúdos aqui na Jovem Pan João Pessoa. Pois é, difícil, você quase sempre não tem, né? Mas operações assim, muito próximo das eleições envolvendo candidatos, né? Teve uma muito grave na Paraíba, muito séria, eu acho que em 1994, na eleição 94, que tinha um deputado federal, candidato a deputado federal da região de Campina Grande, que tinha, na campanha dele, tinha muitos carros roubados, tinha algumas dezenas, 2 ou 3 dezenas de carros roubados na campanha eleitoral, e a operação ocorreu faltando uns 15 dias antes das eleições, e eu acho que teve também um certo impacto no resultado final. Deverá ter um impacto para a eleição de vereadores pelo PSB, além da morte do professor Gabriel, né? Que foi uma baixa ali na nominata, agora uma vereadora presa que é candidata à reeleição também. Amanhã a gente trata mais esse assunto. Obrigado, Josival. Até amanhã. Daniel, bom dia para todos. Intervalo rápido, a gente volta já.